Bom dia, bom dia. A paz de Jesus, amor de Maria. Começando aqui nosso café com Jesus. Um pouquinho de café, mas muito do nosso Senhor, né? E como é bom a gente começar nosso dia louvando a Deus, começar nosso dia se colocando diante do Senhor. Senhor, eu louvo-te por sua grandeza, tudo o que sou e o que tenho. Eu louvo por sua bondade, onde reconheço e conheço que através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer. Consagra minha vida, toda a minha vida. Consagra o meu coração, Senhor. Consagra a minha família, a minha esposa, meus filhos, o meu agir. Ao seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder. A vós, Deus meu Deus. Queridos irmãos, o nosso dia é abençoado por Deus a cada palavra, a cada momento que nós damos para o Senhor. Que o seu dia seja uma bênção. Que a sua vida seja uma bênção. Nós continuando o nosso catecismo da Igreja Católica, onde que nós estamos falando sobre Jesus em ação, conforme o índice analítico, no parágrafo 1575. Então, quem tiver o catecismo, esse catecismo amarelo, nós estamos no parágrafo 1575 e nós vamos ver hoje sobre quem pode conferir este sacramento. Então, é a vida pública do nosso Senhor, Jesus em ação. É o mover de Deus, o verbo que se faz carne. E ele traz para nós, irmãos, um sustento da fé. De que forma? Hoje nós vamos ver no Evangelho sobre, na primeira leitura, sobre a ressurreição, onde os saduceus não acreditavam, né, na ressurreição. Por isso que eles negaram a presença de Jesus. Onde que nós temos também, diante da presença de Deus, a Igreja de Cristo. Onde que nós temos, até hoje, essa negação do que vem de Deus. É quando nós negamos uma verdade, e essa verdade está vindo hoje junto com a Igreja de Cristo, junto com os apóstolos. Por isso que o Senhor deixa os apóstolos, para que nós não tenhamos dúvidas, para que nós tenhamos um sustento na nossa fé, de crer na presença de Cristo. Paulo deixa bem claro ali para nós, na leitura em 1 Coríntios 15, que ele fala o que ele ouviu. Sabe, irmãos, por que eu estou frisando isso? Porque Jesus em ação é junto com a Igreja de Cristo. Vai nos dizer assim, parágrafo 1575. Foi Cristo quem escolheu os apóstolos, fazendo-os participar de sua missão e autoridade. Elevado à direita do Pai, ele não abandonou o seu rebanho, mas guarda por meio dos apóstolos, sob sua constante proteção. Então, nosso Senhor não nos abandonou. Quando ele morre, ele ressuscita e ele, diante dos apóstolos reunidos ali no cenáculo, ele derrama a graça, a existência, o poder que vem de Deus, o Espírito Santo de Deus sobre a sua igreja. E ali eles entram numa unidade, né? Todos, outras línguas, todos falavam e ouviam uns aos outros normalmente. Então a ação do Espírito Santo nos faz compreender as Escrituras, unidos num entendimento mundial, no mundo inteiro. Perdão aí da garganta que está um pouquinho atacada, né? Mas tudo sob controle. Então, é esse mover da Igreja de Cristo no mundo inteiro. Por isso, queridos irmãos, que a Igreja Católica Apostólica Romana, o catolicismo é o mundo inteiro. Então, para que nós possamos compreender, ele não nos deixa abandonado. Nos guarda por meio dos apóstolos, sobre sua constante proteção. Pega a tua palavra em Mateus, capítulo... É Mateus
capítulo 16, do versículo 17. Mateus 16, versículo 17. Vai nos dizer assim: desde então Jesus começou a manifestar aos discípulos. Espera só um pouquinho, perdão, acho que está marcado errado aqui. Mateus 15, versículo 21. Espera, deixa eu me encontrar aqui, irmãos, que está tudo marcadinho. Onde que Jesus ele se apresenta diante de Pedro e Pedro faz a pergunta ali aos apóstolos. Bom, se não apareceu aqui eu vou proclamar diante de Deus, né? Ele faz a pergunta diante dos apóstolos ali, quem que eles achavam que Jesus era. E Jesus ali ele fala para os apóstolos, e eles, uns falavam que era João Batista, outros falavam que era fulano, era ciclano. Mas aquele momento Pedro ele fala: tu és o Messias, o Filho amado de Deus. E naquele momento Jesus ele proclama diante de Pedro, diante dos apóstolos: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Agora achei. Mateus 16, versículo 17. Simão Pedro respondeu: tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse: feliz és Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está no céu. E eu te declaro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, aqui está um direcionamento do nascer da Igreja de Cristo. Diante do verbo que é proclamado, diante do Espírito Santo do mover no coração de Pedro, pois não foi tu que revelaste, mas o Pai que revelastes a Pedro. Então, querido irmão, o mover do Espírito Santo dentro da igreja, a ação divina que nos traz diante da igreja, a Igreja de Cristo. E ele nos deixa aqui bem claro o nascimento da Igreja de Cristo, aonde que vai ser concretizado em Atos dos Apóstolos, a igreja toda reunida no cenáculo com Maria. Então, nossa mãe Maria não está fora da Igreja de Cristo, para que nós possamos entender. E com esse mover nós vamos entender então que ele nos deixa, ele não nos abandonou. Ele nos dá a sua constante proteção. E o dirige ainda pelos mesmos pastores que continuam até hoje a sua obra. Estamos continuando no parágrafo 1575. Portanto, é Cristo que concede a uns serem apóstolos, a outros pastores. Ele continua agindo por intermédio dos bispos. Para a gente entender, irmãos, para a gente pegar uma outra palavra, eu vou ler um pouquinho sobre os sacramentos da ordem, os sacramentos. Vamos lá, primeiro então, os sacramentos. Os sacramentos, o batismo, a confirmação, a Eucaristia, são os sacramentos da iniciação cristã. São a base da vocação comum de todos os discípulos de Cristo. Vocação à santidade, a missão de evangelizar o mundo. Conferem as graças necessárias à vida segundo o Espírito, nesta vida de peregrinos a caminho da prática. Todos nós leigos, todos nós passamos por esse sacramento da iniciação cristã. Os sacramentos da ordem. A ordem é um sacramento graças ao qual a missão confiada por Cristo a seus apóstolos continua sendo exercida na igreja até o fim dos tempos e, portanto, o sacramento do ministério apostólico comporta 3 graus: o episcopado, o presbiterado e o diaconado. Então aqui, irmãos, está os sacramentos da ordem.
Na hora que eu estava lendo aqui, você já imaginou se nós quiséssemos começar uma igreja aqui? Quem ia impor as mãos sobre mim para eu começar uma igreja? A imposição das mãos. Irmãos, presta atenção. Jesus estava ali presente, impondo as mãos sobre todos e derramando as graças. Esses apóstolos passam diante da mão de Jesus. Os apóstolos, diante das mãos dele, passam para os seus descendentes, para o pai, para os filhos das gerações daquela época. E aí, irmãos, vai nascendo, vai crescendo a igreja de Cristo, mas nunca parou a graça. Aí está o mover, aonde que a mão de Cristo foi colocada, a mão de Deus é a igreja de Cristo. E ele diz aqui, vamos lá, pega a tua palavra, lá em Mateus 28, versículo 16. Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para a montanha que Jesus lhe tinha designado. Quando o viram, adoraram-no. Entretanto, alguns hesitavam ainda. Mas Jesus, aproximando-se, lhes disse: toda a autoridade me foi dada do céu e na terra. Ide, pois, e ensinai a todas as nações. Batizai em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Ensinai a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Paramos aqui. A nossa descendência, a nossa geração, a nossa tradição, a Igreja Católica Apostólica Romana, os sacramentos, aonde que o sacramento da ordem, vamos lá? Lá no parágrafo 1581, este sacramento torna a pessoa semelhante a Cristo, por meio de uma graça especial do Espírito Santo, para servir de instrumento de Cristo em favor de sua igreja, os sacerdotes, e diante ali do Papa, do Bispo, a mão deles, derramando a graça, o batismo, ali diante de toda a igreja, o passar, o mover da igreja, meus irmãos, de geração para geração, a imposição das mãos. Se eu for começar a minha igreja hoje, não é a igreja que foi começada por Cristo. Que a gente possa ser consciente disso. É uma lógica, é básico. Pergunta para qualquer igreja onde que começou a sua igreja. Onde foi fundada. Em quem foi estabelecida essa fé? Em Deus? Os antepassados, o Antigo Testamento, sempre andou com Deus também. Como nós andamos, os católicos. Mas a nossa fundação católica apostólica romana, vem da doutrina cristã, de Cristo, a igreja de Cristo. Por isso que nós temos o catecismo e os ensinamentos. E por isso, meu irmão, coloca a mão no teu coração. E diante desta graça, eu te convido hoje a viver essa graça na sua vida. Você não é uma pessoa abandonada. Você não é um filho desamparado. Talvez você tenha vivido na tua vida assim. Cadê meu pai? Cadê minha mãe? Cadê as pessoas que dizem que me amam? Mas hoje, o Senhor te diz, está aqui, filho. Sabe, irmãozinho, o que Deus mais faz é levantar pessoas no amor para acolher os seus. Dentro da igreja de Cristo, pode passar aqueles que foi levantado por Deus para amar, depois essa pessoa recair e sair da igreja. Mas ele torna a levantar pessoas, ele não vai deixar de levantar. Hoje, se eu estou aqui falando, amanhã ele vai levantar outro. Eu sou um filho amado de Deus, eu me sinto um filho amado. Mas eu não ficarei para sempre. E assim, meus irmãos, quem leva a palavra de Deus, quem anuncia, seja na sua casa, seja na sua família, as boas ações vindas de Deus, nós temos que deixar elas de pé. E de que forma? É no agir da caridade, do amor, da tradição, passando o que Cristo nos ensina. E hoje é um dia muito especial para você viver isso. Junto com a igreja de Cristo, não queira ser um cristão sem a igreja de Cristo. Não queira ser um cristão sem caminhar com a igreja de Cristo, sem os sacramentos, sem a confissão, sem a Eucaristia, sem a Santa Missa, sem a obediência a Deus. Eu rezo em casa, querido irmão, não caia nas mentiras de Satanás. Não caia. A oração em casa é a tua intimidade com Deus. Mas a tua
confirmação de fé, de acreditar, de crer do que Cristo falou e a obediência a Cristo, não a homens, você tem que viver os sacramentos dele, para se estar unido com ele e não com homens. Não é pelo padre, ele está sendo abençoado, ele está sendo iluminado, ele está sendo na persona de Cristo para dar a graça para nós. Mas nós temos a obrigação de rezar por eles, pelo bispo, pelo papa, para que o Espírito Santo mover da igreja a unidade. Uma família unida jamais será vencida. Agora, se eu começo a falar mal e não ajuda aqueles irmãos que estão à frente, nós caímos na tentação de Satanás, querendo ser Deus, querendo julgar e condenar os outros, né? Porque quem vai julgar e condenar é o Pai. O próprio Jesus falou, eu não vim para condenar, eu vim para mostrar para vocês o que é o pecado, a não condenar o pecador, mas sim o pecado. A viver o amor na família, como ele cura a sogra de Pedro, como ele nos mostra ali a ressuscitar Lázaro, a convivência do amor com Maria e Marta. Jesus chora por nós, chora por Jerusalém. É um amor puro e verdadeiro, um amor que não nos abandona. Então, querido irmão, depois de tudo isso, ainda a gente tem dúvida que eu sou uma pessoa abandonada, que eu sou uma pessoa que não sou amada? Para de ouvir a voz de Satanás. Talvez você esteja procurando, querido irmão, os prazeres da vida, da carne. A sexualidade aí, você vai ser um abandonado. Mas se você se unir às obras do Espírito, a Deus, ao mover de Deus, jamais você vai sentir isso. Porque as obras da carne vão ficar em segundo plano, bebedeira, orgias, elogios humanos, vai ficar tudo para trás. Porque isso não requer um coração que vem de Deus. Hoje eu fiz a seguinte frase: os derrotados param nos obstáculos, os filhos de Deus não. Pega a sua cruz e siga-me. Foi até lá na morte, mas ele tinha um objetivo: morrer por mim e por você, para que eu e você tenham uma vida em abundância, para que você conheça o que é o amor que se entrega em doação até a última gota de sangue. Não tenha dúvida do teu Senhor, do amor que Ele tem por mim e por você. Se Ele não te amasse tanto, Ele não queria você no céu. Ele deu a vida, a última gota de sangue dele, para que eu e você, as portas do céu se abrissem. E Ele deseja que você esteja com Ele, como Ele deseja todos os dias. Eu estarei com vocês todos os dias. E Ele está no sacrário, na Eucaristia, nos sacramentos. Vá à Igreja de Cristo para viver com Jesus e junto com os irmãos, amando a Deus em primeiro lugar, na igreja dele, ele é a cabeça, e ao meu próximo como a mim mesmo. Eu vou amar os meus irmãos, suportai-vos, viver a graça, e nós vamos vencer. Amém, irmãos? Finalizando aqui o nosso café com Jesus, eu quero hoje desejar o parabéns a um irmão muito querido, Juscelio. Sabe, irmãos, eu peço a Deus que aqui comece uma grande amizade. Querido irmão, eu vou falar depois no Lectio Divino também. Eu agradeço a Deus por ter pessoas como você que nos apoia dando a tua presença, é uma amizade. E a presença, como eu estou vendo aqui irmãos participando, se estiver de aniversário hoje, diga, né, hoje é meu aniversário. Por quê? Porque é uma data muito especial. Foi o dia que Deus te colocou no mundo e Ele te amou tanto, Ele te desejou do jeito que você é. E você é uma pessoa muito especial para Deus, para sua família também, querido irmão. Você é uma pessoa muito especial para sua família. Porque quem é lembrado é amado. Se essa pessoa lembrou, é porque ela te ama. E nós temos pessoas especiais do nosso lado, que nos amam. E hoje nós vamos falar no Lectio Divino isso, as mulheres, né? Nós vamos falar daqui a pouquinho no Lectio Divino, como são especiais para Deus, em primeiro lugar, e para nós, os homens, e para todos os irmãos também, que convivem com irmãs, que convivem com religiosas, que convivem com a presença feminina no meio de nós. A unidade perfeita de Deus, o homem e a mulher. Todos nós somos criaturas abençoadas e filhas amadas de Deus. Então, finalizando esse momento, parabéns, Juscelio. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a tua família, ilumine, querido irmão. E o que eu pedi para Deus, que neste momento comece uma boa amizade. Ilumine, Senhor, que a tua família, a Igreja de Cristo, seja unido na amizade
no reconhecimento, no amor. E uma forma de expressar o amor entre irmãos, neste momento, é desejar, como Pedro falou, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho para te dar é maior que tudo isso. E naquele momento, Pedro abençoa e dá saúde e a vida para aquele homem com palavras vindo de Jesus. Que Deus abençoe a todos nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Um grande abraço.